Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado Deus, nós colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre esse estudo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, entendimento para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. E que em nome do Senhor Jesus eu possa usar do nosso irmão João. Que o Senhor, meu Deus, traga, Senhor, à luz a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Não acha que ele desse lado, não? Pois bem, nós estamos estudando teontologia, a doutrina do Pai. E dentro dessa doutrina do Pai, nós estudamos também separadamente a doutrina da Trindade. Aí já falamos sobre a primeira pessoa, o Pai, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, e hoje nós começaremos a falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. No nosso grupo de slides é o slide de número 40. Pois bem, o Espírito Santo, Jesus reivindicava a plena divindade para o Espírito Santo. Ele dizia: e eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador para que fique para sempre, para que fique convosco para sempre. Onde é que está aqui Jesus reivindicando, Jesus dizendo que o Espírito Santo era Deus? Está no fato da formulação do texto em grego. Ao falar Espírito Santo, Alon Parakleton, outro ajudador do mesmo tipo que ele mesmo. O que ocorre é que na nossa língua, no português, quando você quer falar outro, só tem uma palavra, é outro mesmo. Aquele é o outro. Mas no grego não. No grego tem duas palavras para outro. Tem a palavra héteros, que é outro de espécie diferente, e alon, que é outro da mesma espécie, da mesma essência. Em João 14,16, quando Jesus fala, ele enviará outro Consolador. Não, delegando. Não. Quando ele fala, ele nos enviará outro Consolador, ele está falando outro da mesma essência. Ele está usando a palavra alon. Então ele quer dizer que Jesus, que o Espírito Santo é tão Deus quanto ele e quanto o Pai. Veja que o simples uso de uma palavra na língua, ele dá diferença. Ao invés de usar a palavra héteros, que significa outro diferente, ele usa a palavra alon, que significa outro igual, outro da mesma essência. Então Jesus está afirmando que o Espírito Santo, que o Pai haverá de enviar, é tão Deus quanto ele e o Pai. Então Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Então, os atributos, como nós vimos aí, tiramos uma aula só para isso, os atributos que são as qualidades que compõem a divindade, todos os que estão presentes na pessoa de Jesus estão presentes na pessoa do Espírito Santo. Por isso a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Vejamos o Salmo 104, versículo 30, quando ele revela o Espírito Santo como Criador. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, assim como Deus é Criador, o Pai, o Filho também é Criador, o Espírito Santo também é Criador, de acordo com o que a gente lê no Salmo 104, versículo 30. E Pedro se refere a ele, ao Espírito Santo, como Deus e autor
O autor das epístolas chama de o Espírito Eterno. Se ele é eterno, é porque ele é Deus. Somente Deus é eterno. Nós já falamos aqui sobre a eternidade de Deus. A eternidade de Deus era diferente da eternidade do homem. Porque o homem houve um tempo em que ele foi criado, e desse tempo em diante ele passou a ser eterno. O homem é eterno. Ele é eterno ou na presença de Deus, ou distante de Deus. Depois, quando ele parte dessa vida, ele não será destruído, ele viverá eternamente na presença de Deus ou longe dele. E quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 ao 4, eu vou pedir proporções de ler, que você pode ler, e assim nós vamos ter sempre uma mesma versão. Os demais nos acompanham. Por favor, pastor Rony, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Aí no nosso slide está pedindo para ler só o 3 e o 4. Nós vamos lá, mas nós vamos ler desde o 1 para dar um sentido completo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, a partir do momento que eu diz assim, ó, você, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ele está chamando o Espírito Santo de Deus. Pode conseguir água para mim, por favor? Ah, está aqui já, obrigado. Ele diz, ó, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Mas, anteriormente, ele havia dito que ele havia mentido ao Espírito Santo. Quando ele muda e fala a Deus, corresponde que ele está chamando o Espírito Santo de Deus. O próprio Pedro, ele chama o Espírito Santo, classifica o Espírito Santo como sendo Deus. Pode repetir para nós, só o 3 e o 4? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. O que acontece ali, o que aconteceu aí nessa passagem, o problema não foi o dinheiro ou a falta dele, o problema foi a mentira. Ele não era obrigado a dar nada, ele podia ter dado só metade, podia ter dado um terço, podia ter dado tudo. O problema foi que ele mentiu, ele disse que tinha dado tudo e deu somente uma parte. Podia dar somente uma parte se ele quisesse, era dele. Poderia fazer da propriedade dele o que ele quisesse. O problema foi a mentira. O autor aos Hebreus, ele vai chamar o Espírito Santo de Espírito Eterno. E a eternidade é um atributo de Deus. Então ele, entre aspas, está chamando o Espírito Santo de Deus, quando ele chama de Espírito Eterno. Pode ler para lá, para
Hebreus 9:14. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Repete, por favor. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha aí, Espírito eterno, a eternidade é um atributo de Deus. Quando ele chama o Espírito Santo de Espírito eterno, ele está o qualificando como Deus. Ele tem conhecimento de todas as coisas. O Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Quando ele está dizendo que o Espírito Santo sabe todas as coisas, ele tem conhecimento de todas as coisas, ele está dizendo que ele é onisciente. E quem é onisciente é Deus. Então, por meio dos atributos, ele vai qualificando o Espírito Santo com os mesmos qualificativos que se qualifica o Pai e o Filho. Qualificativos que apontam para a divindade. Ele está presente em todos os lugares, conforme o Salmo 39, versículos 7 e 8. Então ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Embora o Espírito Santo distribua dons entre os cristãos, ele mesmo permanece sendo um só. Ele distribui os dons, mas ele não se divide, ele está por inteiro na vida de cada crente. Então isso faz com que nós saibamos que todo crente tem em si a presença do Espírito Santo. O que acontece é que em cada um ele se manifesta de uma maneira diferente. Não quer dizer que em um ele está mais do que em outro. Ele se manifesta de maneira diferente. Nós temos visto um erro entre nós pentecostais, um erro que alguns pregadores cometem. Eles começam a pregar e eles dizem para a igreja assim: vamos todos falar em línguas. E aí ele ensina que o crente que não fala em línguas, ou fala pouco em línguas, é um crente frio. Mas isso não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a cada um foi dado um dom para o que foi útil. Então, as línguas estranhas, as chamadas glossoladas, elas são um sinal do batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa não falar em línguas quando for batizada, como é que nós vamos confirmar que ela realmente foi batizada? Ela pode ter só sentido uma grande alegria durante a pregação, durante o louvor. A confirmação externa do batismo do Espírito Santo são as línguas. Agora, depois do batismo, alguns falam muito e outros falam pouco. Aqueles que falam muito, geralmente são as pessoas que receberam o dom de línguas. Porque uma coisa é a língua como sinal, é a língua como confirmação do batismo do Espírito Santo, e outra coisa é o dom de línguas. Então, por que não fala todo mundo em línguas quando se prega e quando se canta? Porque nem todos têm o dom de variedade de línguas. Alguns têm outros dons. Não fala tanta língua, tantas línguas, mas tem outros dons. Alguns têm o dom de repartir, que são as pessoas que geralmente são escaladas para trabalhar na assistência social, não
precisa ensinar para ela. Não precisa dizer, olha, para tal casa você manda tal quantidade de alimento, para tal casa você manda tal. Que ela já tem em si o dom de repartir. Ela já é guiada pelo Espírito Santo para repartir aquilo que entra destinado aos irmãos que estão passando por alguma dificuldade. Ela já sabe pelo Espírito Santo administrar aquilo, né? Tem o chamado dom de socorro. A pessoa não fala muitas línguas, mas é a pessoa que você pode contar com ela para socorrer um doente, para socorrer um necessitado, para ir fazer uma visita com uma pessoa que está triste. E o fato dela não falar tantas línguas quanto aquele que possui o dom de línguas não quer necessariamente dizer que seja um crente bíblico. Então esse erro tem sido cometido e tem levado pessoas que não têm esse dom a ficar treinando para falar em línguas quando o pregador manda que a pessoa... Mas esse espírito ele entra na mente um pouco provocado por esse erro, que coloca na cabeça que ensina para o povo que tem todo mundo falar em línguas, a pessoa fica com vergonha do irmão do lado, porque ele não fala ou fala pouco, ele começa a treinar para falar. É um erro de interpretação, um erro doutrinário, que acaba conduzindo a um erro prático. Mas nós estamos falando que o Espírito Santo é onisciente, onipresente, ele distribui, mas ele não é distribuído, ele está por inteiro na vida de cada crente. Ele também é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Vamos ver o Espírito Santo sendo a verdade. Lê para nós o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 26. Evangelho segundo escreveu São João, é o Evangelho, não é a carta, tá? Evangelho segundo escreveu São João, se você preferir só João, né? 15, 26. Pode ler para nós, por favor, pastor? João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito da verdade dará testemunho de Cristo, porque Cristo é a verdade. O próximo capítulo do mesmo livro, nós estamos no 15, vamos lá para o 16. João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora vamos sair para o Evangelho e vamos para as cartas de João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade, assim como o Pai e o Filho também são a verdade. Ele é também o autor da vida. O Espírito Santo é o autor da vida em Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos capítulo 8, versículo 10, o Espírito Santo é o autor da vida.
Romanos capítulo 8, versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha aí, o Espírito é vida, ele nos dá a vida por causa da justiça. Que justiça é essa? É a justiça de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e a justiça dele foi, vamos dizer assim, colocada na nossa conta. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo no Calvário. O senhor pode repetir, por favor? Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça. Da justiça de quem? Da nossa? Não. Da justiça de Cristo em nossa vida por conta do sacrifício do Calvário. Ele é o autor da vida, tanto da vida física quanto da vida espiritual, mediante o renascimento e a renovação, ele nos sela para o dia da redenção. Então veja bem, mediante o renascimento, o nascer de novo, aquele nascer de novo que Cristo falou no Nicodemos, é necessário nascer de novo, que muitas vezes nós dizemos, olha, o homem sem Deus ele precisa morrer para o pecado e nascer de novo. Mediante esse Espírito, mediante esse processo sobrenatural que ele nos dá vida. E esse processo, ele é simbolizado por uma lavagem, não por uma purificação com fogo. Nós não somos purificados com fogo. É um outro erro que às vezes ensina. Nós não somos purificados com fogo. Nós somos purificados com o sangue de Jesus. Com a palavra, que muitas vezes é simbolizada pela água. Porque o fogo no Novo Testamento não é para purificar. Ele é para destruir o pecado, as más obras. Então, lê para nós, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo, aí depois Tito, depois 2 Timóteo. É 1 Timóteo agora. Não, Tito, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha aí, ele nos salvou por meio do Espírito Santo. Agora, uma outra coisa também que se ensinava antigamente, que quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, dizia assim, fulano foi selado com o Espírito Santo. Está errado, tá? Porque o batismo com o Espírito Santo ele não garante a salvação. E uma coisa selada, algo selado, uma mercadoria, um produto selado, ele garante que o dono dele virá buscá-lo. Você deixa um objeto seu guardado numa alfândega, ou num lugar reservado para guardar os objetos, você identifica com o seu nome, no passarela como selo da pessoa, que é uma garantia que ele viria buscar. Então, fosse selado para o dia da redenção. Pois não? Eu queria saber, assim, quando a gente vai no encontro, a gente tem aquele momento do Espírito Santo, né? A senhora pode falar mais alto, por favor? Posso. Quando a gente vai no encontro, tem o momento do Espírito Santo, da gente ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria saber, assim, eu vi o professor falar aí,
muita gente incentiva o outro a falar em línguas, né? Então, eu quero saber se aquilo ali é uma hora de incentivar as pessoas a falar com o Espírito Santo. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo a qualquer momento, mas há momentos no culto ou no encontro, como queiram chamar, em que a pessoa que está dirigindo, ela incentiva, ela faz uma oração direcionada pedindo o batismo no Espírito Santo. Agora, se a pessoa não recebe o batismo do Espírito Santo naquela oração, isso não quer dizer que tenha nada errado nem com a pessoa e nem com quem orou. Não recebeu porque não era a hora. Tem gente que recebe, eu já ouvi falar, gente que recebeu o batismo do Espírito Santo tomando banho, dirigindo carro, tem gente que recebe numa vigília, tem gente que recebe no culto, tem gente que recebe orando sozinho. Então, o fato de não ter acontecido naquela oração específica não quer dizer que nem a pessoa que promoveu a oração, convidou para orar, está errada, e nem a pessoa que não recebeu. Agora, o errado é forçar, durante a pregação, querer forçar a pessoa a ser batizada, a falar em línguas. Porque esse forçar constrange a pessoa e a pessoa acaba imitando falar em línguas porque está constrangida, está com vergonha. Então, incentivar, orar, impor as mãos, pregar sobre o assunto não é errado. O errado é forçar, ele constranger a pessoa. Tá bom? Ficou claro, irmão? Ficou claro. Tá. Gente, só falem com as crianças, só levantei para pegar, se perceber que vai se machucar. Se não, deixa a criançada brincar, que é melhor. Brincam tranquilos, entendeu? Agora se vê que vai machucar, alguma coisa, aí levante e pega. Né? Então, o ser selado é receber a garantia da salvação pelo Espírito Santo, não o batismo com o Espírito Santo. Lê para nós Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Pode ler, por favor, pastor. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está vendo como não pode ser o batismo do Espírito Santo? Porque esse batismo aí garante a redenção, no qual foste selado para o dia da redenção. O que é a redenção? A redenção é o momento em que esse corpo for transformado em um corpo glorificado para poder ir para o céu. Redimir é libertar. Então, no qual foste selado, no qual vocês receberam a garantia de que vocês serão libertos deste corpo físico, deste corpo que só serve para viver neste mundo, e receberão um corpo glorificado para poder viver no céu. Isto é a redenção. É a última coisa que acontecerá antes do arrebatamento. Este corpo aqui, que ele me prende ao pecado, não é que eu vivo no pecado. O crente não pode viver no pecado. Mas esse corpo, ele me prende, ele me limita de uma maneira que o pecado está sempre me assediando, o pecado está sempre em volta de mim. Ele será transformado, redimir aqui ele será transformado num abrir e fechar de olhos para eu poder morar no céu com o glorificado. Isso que é ser selado para o dia da redenção. O dia da redenção aqui é o dia do arrebatamento, que o batismo do Espírito Santo não garante. Tem crente batizado com o Espírito Santo, talvez se afaste e perca a salvação. Tá? Ele é o Senhor, assim como Jesus é o Senhor, como o Pai é o Senhor, o Espírito Santo também é o Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Não tem coisa melhor do que poder chamar esses nomes.
pai, mãe, avô, vó, né? E é muito bom quando a criança ela aprende a falar, já estando dentro da igreja, já estando entre os irmãos, que quando ele for ficando mais grandinho, ele vai aprendendo. Agora ele ainda não sabe. Ele tem uma noção do que seja o Papai do Céu, do que seja Jesus, como a gente ensina. Mas ele vai crescendo dentro da igreja, ele vai saber o que realmente é. Ele tem uma experiência real com Deus, com o Espírito Santo. A minha netinha me pediu uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia nova, com zíper, uma Bíblia cor-de-rosa, para uma menina, e dei para ela uma Bíblia de presente, a primeira Bíblia dela. Aí ensinei para ela, o número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. Estou ensinando ela a procurar capítulo e versículo, assim como eu ensinei meus filhos. Vamos lá? Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 3, 16 ao 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Vou voltar aqui no 16, tá? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Percebeu como o Espírito é chamado de Espírito do Senhor? Deus, o Pai, é chamado de Senhor, o Filho também é chamado de Senhor, e o Espírito Santo também é chamado de Senhor. Olha lá, o Pai é o nosso santificador, Jesus Cristo é o nosso santificador, e o Espírito Santo também é o nosso santificador. Então vamos ver o Pai como santificador. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis